Olá, turma! Como estão? Tudo bem? Começamos hoje a nossa quarta aula de Oficina de Produção Filosófica 1. Hoje nós seguimos então com Pierre Hadot, avançando então um pouco mais em direção à compreensão da diferença existente entre a representação que os antigos faziam da filosofia e a representação que habitualmente é feita hoje, diferença que consiste basicamente na distinção entre a filosofia como modo de vida, como opção, existencial, e o discurso filosófico teórico. Então, na filosofia antiga, como defende o Pierre Hadot, o discurso filosófico ele se origina dessa opção existencial, se origina da vida filosófica e não o contrário. A filosofia antiga está estreitamente ligada ao discurso filosófico, mas ela é antes uma maneira de viver. O discurso, então, ele vai ser ao mesmo tempo meio e expressão dessa maneira de viver. Não se trata, portanto, de separar, de colocar de um lado o discurso e de outro a filosofia. Trata-se de perceber a indissociabilidade de ambos nesse período, Então, ambos, juntos e inseparáveis, eles tendem para a sabedoria, Que é essa dimensão, então, que sempre será buscada, mas que nunca será plenamente alcançada. Então vamos fazer uma breve exposição desse subcapítulo do livro. Ele começa com uma longa citação de Filo, de Alexandria, cujo texto retrata, inspirado pelo estoicismo, o modo de vida levado nessa época, na época helenística e romana, por todos aqueles que se exercem na sabedoria. Então, que aspectos são destacados nesse pequeno texto do Filo de Alexandria que o Pierre Hadot vai considerar como exemplares para fazer essa problematização, então, da filosofia antiga como maneira de viver. Os aspectos que são destacados são basicamente os seguintes. Trata-se de uma vida levada sem repreensão e sem censura, uma vida que evita cometer injustiça ou revidar as injustiças, uma vida que evita a intriga, que aspira à paz e serenidade, uma vida contemplativa que contempla a natureza e contempla tudo que se encontra na natureza, uma vida virtuosa, armada contra os excessos das paixões e uma vida que não se curva sob os acontecimentos, mas que, ao contrário, os afirma. Nesse texto, do qual o Hadot vai pegar então um pequeno excerto que ele cita, ele vê aparecer um dos aspectos fundamentais da filosofia na época helenística e romana, qual seja, a filosofia é aí uma maneira de viver, uma maneira de existir no mundo, uma prática vivida diariamente, a cada instante, e que deve transformar toda a vida. Nesse sentido, pode-se dizer que o verdadeiro problema que o Pierre Hadot entende fazer parte da filosofia antiga não é saber, portanto, isso de uma maneira ou de outra, mas é transformar a si mesmo. É um apelo ao ser que está em jogo, a transformação individual que, no entanto, implica toda uma relação desse si mesmo individual com a comunidade, com a parte social implicada também nesse si. Desse modo, o Pierre Hadot dirá na página 262, abro aspas, a filosofia parece assim um exercício do pensamento, da vontade de todo ser para tentar chegar a um estado, a sabedoria que era, aliás, quase inacessível ao homem. A filosofia era um método de progresso espiritual que exigia uma conversão radical, uma transformação radical na maneira de ser. Maneira de viver, a filosofia o era então no seu esforço, no seu exercício para alcançar a sabedoria, mas também o era em seu objetivo a própria sabedoria, pois a sabedoria não faz somente que possamos conhecer, mas faz ser diferentemente. Estamos aqui diante do paradoxo da filosofia antiga, já que
ela sabe, né, que a sabedoria é inacessível como um estado definitivo, como um estado estável, mas ela também está, a filosofia antiga, convencida de que é a sabedoria que deve dirigir a ação. E ela busca, então, atingir esse estado em momentos privilegiados, mediante práticas específicas, mediante exercícios específicos os quais o Pierre Hadot irá descrever como os exercícios espirituais da filosofia antiga. Embora nunca plenamente atingida, mas sempre buscada, era a sabedoria, a via pela qual era possível alcançar a tranquilidade da alma, a ataraxia, a autarqueia, a liberdade interior e, além disso, a consciência cósmica, né? A consciência da participação individual na totalidade. Há uma breve sentença epicurista citada pelo Pierre Hadot nesse momento do texto, onde nós podemos ler que não há outro fruto a colher dos fenômenos celestes senão a paz da alma. Então essa sentença, essa breve sentença, ela já contempla aqui alguns desses elementos presentes, então, e buscados e passíveis de alcance pela via, né, da sabedoria. Essa paz da alma que será buscada também pelos céticos, como os outros filósofos, na firmeza e na segurança do juízo, né? Eles não alcançando o juízo, dirá o Pierre Hadot, eles suspendem o juízo e eis que, por acaso, a paz da alma acompanha a suspensão do juízo como a sombra do corpo. Então, além da paz da alma, como nós vimos, a filosofia ela se apresenta naquela época como um método para alcançar a autarqueia, a independência, a liberdade interior, né? O estado no qual as coisas dependem apenas de si mesmo, né? E é dessas coisas que dependem apenas de si mesmo, das quais é preciso se ocupar. Esse tema é também encontrado em Sócrates, né? O tema da autarqueia, em Aristóteles, na Ética a Nicômaco, né? Onde se lê que a vida de contemplação ela assegura a independência. Pode ser encontrado em Epicuro, nos estoicos, enfim, o Pierre Hadot vai fazer todo um mapeamento onde é possível localizar nas diferentes escolas esses temas que são comuns à vida filosófica nesse período. Relativamente ao aspecto da consciência cósmica, da consciência de fazer parte do cosmos, que pode ser observada nas escolas epicurista e estoica, por exemplo, o Pierre Hadot chama atenção para o aspecto da dilatação do eu na infinitude da natureza universal, quer dizer, esse pequeno eu, vamos dizer assim, ele se dilata do que poderia ser um ensimesmamento, né? Um encerramento em si mesmo em direção a uma totalidade cósmica. Então, retomando o tema central da aula de hoje ao modo de uma pergunta: de que maneira a filosofia antiga podia ser um modo de vida? Bom, a resposta a essa pergunta passa pela distinção proposta pelos estoicos entre o discurso sobre a filosofia e a própria filosofia. E aqui vale a pena citar esse trecho em que o Pierre Hadot escreve o seguinte: segundo os estoicos, as partes da filosofia, isto é, a física, a ética e a lógica, eram de fato não partes da própria filosofia, mas partes do discurso filosófico. Eles queriam dizer com isso que quando se trata de ensinar filosofia, é preciso propor uma teoria da lógica, uma teoria da física, uma teoria da ética. As exigências do discurso, ao mesmo tempo lógicas e pedagógicas, obrigam a fazer essas distinções. Mas a própria filosofia, o modo de vida filosófico, não é mais uma teoria dividida em partes, mas um ato único que consiste em viver a lógica, a física e a ética.
Percebam então que não há separação entre discurso filosófico e vida filosófica. Embora eles sejam distintos, a vida filosófica consiste em operar de maneira existencial, né, em praticar o discurso filosófico no ato mesmo da vida vivida, né, da vida filosófica vivida. Não se faz mais, então, o Pierre Hadot dirá, a teoria da lógica, né? A teoria do falar bem, do pensar bem, né? Mas pensa-se e fala-se bem. Não se faz mais teoria do mundo físico, mas contempla-se o cosmos. Não se faz mais a teoria da ação moral, mas age-se de uma maneira reta e justa. Nesse e em outros textos do Pierre Hadot, ele será enfático ao afirmar que o discurso sobre a filosofia não é a filosofia. Evidentemente, estamos tratando das condições, né, específicas da filosofia na antiguidade, o período, né, específico que está em análise pelo autor. Haveria, inclusive, entre a teoria filosófica e o filosofar como ação viva, uma enorme distância, dirá o Pierre Hadot, né? Então, não se trata, ou trata-se menos de criar uma obra filosófica, vamos dizer assim, do que de transformar a si mesmo. Então, viver realmente como filósofo nesse contexto corresponde, e aqui eu cito o autor, a uma ordem de realidade totalmente diferente daquela do discurso filosófico. Essa distinção entre a teoria filosófica e o filosofar como ação viva, proposta, formulada pelos estoicos, dirá o Pierre Hadot, ela é admitida, ela é aceita pela maior parte dos filósofos do período, ainda que não de modo explícito. O texto, então, vai nos conduzindo e nos possibilita compreender que, nesse período, na época helenística e romana, as teorias filosóficas elas estão a serviço da vida filosófica. Então, vamos ver. Pode-se dizer que o discurso filosófico é sistemático nesse período, na época helenística e romana? Não, se com isso nós entendemos haver o desejo de obter uma explicação sistemática e total de toda a realidade. Por outro lado, pode-se dizer que ele é sistemático sim para fornecer ao espírito, cito, um pequeno grupo de princípios fortemente ligados em conjunto, que assim adquirem maior força persuasiva e melhor eficácia mnemotécnica. A sistematização, então, que se vai encontrar no discurso filosófico desse período, reduz essas teorias a um núcleo, a um pequeno núcleo, mas a um núcleo bastante concentrado, né, de forte eficácia psíquica, que então deverá ser suficientemente manuseável para que se possa ter esses discursos, essas teorias sempre ao alcance da mão, sempre prontas, né, para serem manuseadas, para serem utilizadas, para serem praticadas. Em se tratando do estoicismo, como no epicurismo, filosofar é um ato permanente e contínuo, um ato identificado com a vida, né, e que é preciso renovar a cada instante. Então, tanto no estoicismo como no epicurismo, nessas duas escolas, esse ato de filosofar ele pode ser definido, ainda que diferentemente, como uma orientação da atenção. E aqui nós já estamos diante de um exercício espiritual da filosofia antiga, né? A orientação da atenção. Então, como é que vai se dar essa orientação da atenção no estoicismo, né? A atenção ela está orientada nos estoicos para a pureza da intenção, isto é, a conformidade da vontade do homem com a razão, isto é, a vontade da natureza universal. No epicurismo, a atenção está orientada para o prazer, o que é, em última instância, o prazer de ser. Mas o fato é que, ao menos desde Sócrates, nessa época, a filosofia já se fazia ao modo
de uma arte de viver, o modo de uma escolha de vida. Havia um estilo de vida socrático e nele o diálogo era um exercício que conduzia o discípulo, que conduzia o interlocutor a se colocar em questão, né? Então a questão não era tanto, de novo, aprender um saber, mas colocar a si mesmo em questão para que com essa colocação de si mesmo em questão se pudesse chegar à consciência de que aquilo tudo que se pensava saber a respeito de um determinado assunto não se sabia de fato. Desse modo, por meio, né, do diálogo, o interlocutor de Sócrates era então instado a se ocupar consigo mesmo, né? A ter cuidado consigo, a tornar a alma o mais bela e mais sábia possível. No texto, o Pierre Hadot vai nos dando uma ideia, de fato, dos modos pelos quais nas diferentes filosofias antigas, né, a filosofia se exerce essencialmente como maneira de viver, como modo de vida. Em Platão, por exemplo, a filosofia se define como um exercício para a morte. E o filósofo é o homem justo que não teme a morte, porque ele contempla a totalidade do tempo e do ser, como se pode ver na República. E mesmo em Aristóteles, dirá Hadot, que às vezes é pensado como um puro teórico, a filosofia não se reduz a um corpo de conhecimento teórico-discursivo. Ela é uma qualidade do espírito, ela é o resultado de uma transformação interior. Bom, ocorre que há, historicamente, uma identificação entre a filosofia e o discurso filosófico, né? E essa identificação ela é usualmente encontrada na história da filosofia. O Pierre Hadot dirá que essa identificação ela tem origem num preconceito, que tem, por sua vez, proveniência na evolução da própria filosofia na Idade Média e na modernidade. Ocorre que já no século II, quando o cristianismo se apresenta como uma filosofia, como um modo de vida cristão, em conformidade com a razão divina, o cristianismo vai incorporar uma série de elementos e de exercícios da filosofia antiga. A prática desses exercícios espirituais, como é possível observar nessas pesquisas do Pierre Hadot, ela é muito anterior, né, como ascese ao próprio cristianismo, à própria filosofia cristã. Convém, no entanto, marcar aqui que essa incorporação ela pode ser vista de modo muito claro em Clemente de Alexandria e desenvolve intensamente no movimento monástico, que por sua vez vai constituir a herança, não é, para a concepção da vida monástica na Idade Média como filosofia cristã. Ao mesmo tempo, na Idade Média, há uma espécie de passagem. Então a filosofia ela fornece à teologia o material de que a teologia, necessita, né? O material conceitual, lógico, físico ou metafísico, né? Do qual a teologia tem necessidade. E os exercícios espirituais, né, antigos, eles são incorporados à espiritualidade cristã. Então, quando trata, não é, dessas transformações, dessas passagens da filosofia antiga relativamente à Idade Média e a apropriação, então, que esse período faz, não é, da filosofia antiga, transformando, existe uma transformação radical do conteúdo da filosofia relativamente à antiguidade. Nesse momento, né, da Idade Média em diante, filosofia e teologia são ensinadas, então, em universidades. Nós vimos um pouquinho, né, sobre isso na aula anterior também, como a filosofia ela se transforma, né, nesse momento quando da passagem,
né, da vida filosófica propriamente dita ao ensino universitário de filosofia. Se sobrepõe, então, à questão da formação humana uma outra dimensão, a dimensão da profissionalização, a dimensão da formação de especialistas. Por outro lado, há sim o exercício de uma atividade filosófica que se exerce de modo criativo nesse período, mas que se desenvolverá fora da universidade com filósofos como René Descartes, o Spinoza, o Leibniz, entre outros. A filosofia ela vai conquistar nesse período a sua autonomia relativamente à teologia, frente à teologia, mas esse movimento que nasce como reação à escolástica medieval, ele vai se situar, né? Ele vai acabar por se situar no mesmo terreno que ela, ou seja, o que acaba acontecendo é que ao discurso filosófico teórico vai se opor um outro discurso teórico. A filosofia se emancipa, portanto, da teologia, mas ela se reduz ao discurso filosófico, ou seja, ela não é mais a serva da teologia, mas ela também não é mais, ela perde as características de ser uma maneira de viver, de ser uma escolha de vida. Ela faz a sua entrada na universidade no final do século XVII, com, dentre outros, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, né? E salvo raras exceções, das quais são citadas pelo Hadot, Schopenhauer e Nietzsche, a filosofia ela está, então, nesse período, né, indissoluvelmente ligada à universidade, né? Como se pode ver também em Bergson, em Husserl, em Heidegger. De todo modo, a filosofia moderna, ela é, antes de tudo, dirá o Pierre Hadot, um discurso que se desenvolve nos cursos, que se consigna em livros, um texto do qual se pode fazer a exegese. A filosofia perde na modernidade essa que é, na antiguidade, uma sua característica essencial, não é? De ser um modo de vida, uma escolha existencial. No entanto, não é possível dizer que essa característica fundamental da filosofia antiga, ela desaparece totalmente. A filosofia moderna, ela irá reencontrar por diferentes vias certos aspectos existenciais da filosofia antiga. Aspectos esses que podem ser observados nas meditações, né, cartesianas, nas meditações de René Descartes, né, na meditatio como exercício, né, meditatio que fazia parte de uma das modalidades dos exercícios espirituais da filosofia antiga. Pode ser encontrada também na Ética de Spinoza, sob a sua forma geométrica e sistemática, né, na filosofia de Schopenhauer e Nietzsche. Todas essas filosofias, dirá Pierre Hadot, constituem, a seu modo, convites a uma transformação radical dos nossos modos de ser e de viver. Enfim, seguindo o curso das transformações da filosofia como maneira de viver e do discurso filosófico teórico ao longo da história, o Pierre Hadot lembra também a filosofia de Bergson e a fenomenologia de Husserl no século XX, que, a seu ver, se apresentam, né, ambas menos como sistemas do que como métodos para transformar a nossa percepção do mundo. Ele lembra também o movimento de pensamento iniciado por Heidegger e continuado pelo existencialismo, que pretende, teoricamente, em princípio, ele dirá, engajar a liberdade e a ação do homem no processo filosófico, ainda que de fato e em última instância ele seja, antes de tudo, um discurso filosófico. A diferença fundamental entre a filosofia antiga e a moderna é que a primeira propõe ao homem uma arte de viver, né? Ela é um exercício a ser praticado a cada instante,
a cada instante da vida, e que ultrapassa os limites da individualidade à perspectiva de pertencimento ao todo, ao passo que a filosofia moderna se apresenta antes, em maior medida, como a construção de uma linguagem técnica reservada a especialistas, nas palavras do Pierre Hadot. O texto ele nos permite aprender um pouco, né, à medida que vai nos expondo essas transformações, do método histórico empregado pelo Pierre Hadot nas suas pesquisas concernentes à filosofia na antiguidade, e vai nos permitindo compreender a filosofia como um fenômeno histórico que tem uma proveniência, né, e que vai se transformando durante, né, os diferentes períodos históricos até os nossos dias. O que ela vai, né, perdendo das suas características, né, originárias, vamos dizer assim, e o que vai se mantendo, não é? Mesmo em meio a essas grandes transformações, a essas grandes rupturas, a essas grandes descontinuidades. Eu gostaria de ler uma passagem na página 271 que é bastante elucidativa a esse respeito. Nela, o Pierre Hadot escreve o seguinte, cito: "Cada um é livre para definir a filosofia como quiser, para escolher a filosofia que quiser, para inventar, se puder, a filosofia que acreditar válida. Mas, caso se permaneça fiel à definição antiga, como Descartes ou Spinoza ainda eram, para os quais a filosofia era o exercício da sabedoria, caso se pense que é essencial aos homens tentar chegar ao estado de sabedoria, encontrar-se-ão nas tradições antigas, nas diferentes escolas filosóficas, o socratismo, o platonismo, o aristotelismo, o epicurismo, o estoicismo, o cinismo, o ceticismo, modelos de vida, formas fundamentais segundo as quais a razão pode ser aplicada à existência humana, tipos de busca da sabedoria. É justamente a pluralidade das escolas antigas que é preciosa. Ela nos permite comparar as consequências das diferentes atitudes fundamentais possíveis da razão. Ela oferece um terreno privilegiado de experimentação." Muitos filósofos se perguntaram e responderam diferentemente, né, a pergunta: o que é a filosofia? No entanto, o apelo que me parece nesse pequeno trecho que eu citei do Pierre Hadot, que eu fiz a leitura, ele pode nos levar de volta à nossa discussão na aula da semana passada, onde nós falamos dos modos de aproximação dos textos filosóficos. É preciso que, ao nos aproximarmos de um texto filosófico, nós situemos esse texto, né, nas suas circunstâncias históricas específicas, nas suas condições ali de possibilidade históricas, para que então nós possamos fazer um exercício analítico, interpretativo do texto. No entanto, mesmo essa necessária aproximação objetiva do texto não implica que esse texto não tenha elementos, não é, que se tornem atuais para nós, se tornem atuais para o nosso ser de sujeitos, não é, históricos nesse determinado tempo histórico em que vivemos. Então, nós podemos perguntar: quais são os elementos passíveis de atualização da filosofia antiga, dos gregos desse período helenista, dos romanos desse período? Quais são os elementos passíveis de serem atualizados no nosso tempo e nos convidam a pensar o nosso tempo, nos convidam a pensar a nossa própria transformação, a transformação do nosso ser de sujeitos? Que aspectos, né, nos são lançados desde lá que nos permitam realizar uma experimentação, nosso tempo histórico, não é? Relativamente aos nossos próprios modos
de vida, maneiras de viver, modos de ser, né? E de nos relacionarmos com o mundo, com nós mesmos, com os outros. Esses elementos constitutivos das filosofias antigas, tais como a relação consigo, a relação com os outros, a relação com o cosmos, mantêm um valor sempre atual, e esse valor sempre atual, ele acaba então sendo afirmado, né, de algum modo, nos diferentes momentos históricos da filosofia. A tradição da filosofia grega, ela foi transmitida, né, ainda que com passagens e transformações, à Idade Média e posteriormente aos tempos modernos, né? Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Muito obrigada a todos e a todas pela presença. Eu recomendo, claro, a leitura do texto na sua totalidade para que vocês possam ampliar essa exposição e para que tenham elementos suficientes para a realização da tarefa avaliativa dessa semana. Obrigada e até a próxima aula.